No capítulo 17 de 1 Reis, nós vemos o início da história do profeta Elias. E a partir do versículo 8 deste capítulo, nós vemos o momento em que Deus direciona Elias para ir para a cidade de Sarepta, onde então ele encontraria uma viúva que daria comida e abrigo ao profeta. Elias fez exatamente aquilo que o Senhor havia lhe ordenado. E chegando próximo ao portão da cidade de Sarepta, Elias avista uma viúva que estava catando lenha. Elias então pede um pouco de água para essa viúva. E quando ela foi buscar a água, Elias pede a ela também um pedaço de pão. E nesse momento, a viúva diz a Elias que ela jurava pelo Deus vivo, Senhor, que ela não tinha comida para lhe dar. Ela tinha apenas um pouco de farinha em uma tigela e um pouco de azeite em um jarro, e que ela estava ali, catando um pouco de lenha, para preparar uma comida para ela e seu filho comerem alguma coisa, e que depois daquilo eles morreriam de fome. Elias, ouvindo a lamentação daquela mulher, disse o seguinte para ela: não se preocupe, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. E as Escrituras nos dizem que a viúva fez como Elias havia lhe dito, e que todos eles tiveram comida para muitos dias, e que, como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela e nem azeite no jarro. E o que a palavra de Deus nos ensina é que uma fé inabalável e a obediência aos comandos de Deus faz o milagre acontecer. Deus traz a provisão divina em meio a algo completamente improvável, fazendo com que, mesmo em meio à escassez, eles tivessem farinha na tigela e azeite no jarro. Não acabou a provisão, porque Deus estava no comando. Eles foram obedientes e a viúva foi generosa em dar a Elias aquilo que era a única coisa que ela tinha. A verdade é que Deus não abandona os seus e Ele sempre recompensará a nossa obediência e a nossa fidelidade. Que possamos ter uma fé que não se abala em meio às crises e em meio à escassez, e que nós possamos saber em quem devemos confiar no momento em que mais precisamos de ajuda, e que é o Pai, é o nosso Deus que vai nos trazer a provisão, e que assim seja, em nome de Jesus, amém.